Eu puxei pouca coisa, mas. Bom dia. Bom dia, Bom dia, professor. professor. Alô, alô. Bom dia, Bianca. Bom dia, Lucas. Lucas, bom dia, cara. Bianca eu não conheço ainda. Lucas eu conheço, mas Lucas, você já não fez essa disciplina semestre passado? Não, professor, eu fiz extração. Ah, olha só. Tá, beleza. Bianca, olha só. Professor, Como o bom nosso. dia. Bom dia. Como o nosso grupo é bem pequeno, Aham, somos só nós três, se faltar um, já tem metade da turma fora, né? sim, Eu verdade. vou pedir para você ligar a câmera. Acho que não vai pesar, não, se puder, se for possível. Tá, eu vou só te explicar uma situação. Hoje eu tô indo pro estágio, aí eu tô no caminho. Eu vou ligar aqui minha câmera rapidinho, mas aí eu tô a caminho. Nas próximas aulas eu vou estar mais tranquila, vou estar conseguindo assistir aulas de boa, que hoje eu tive um imprevisto, eu não consegui chegar mais cedo lá. Tu tá fazendo estágio em quê? Tô fazendo estágio no INEA. Aí eu tô No- aqui de máscara na rua. Ah, tá. Tu tá no Rio de Janeiro? Tô no Rio, eu sou do Rio, Ah, beleza. Então, vou pedir entendeu? primeiro pra gente se apresentar. Falou? Eu sou Uhum, tá bom. Marraio. Marraio sou. Então, começa, Bianca, por favor. Eu queria que você. Porque às vezes olhando de fora, assim, não dá pra saber o que que a disciplina trata, não é? Eu Aham, queria que sim. você falasse assim, cara, o que que você espera da disciplina? Por que que você se matriculou nela? O que que Sim. você espera da disciplina? E por final eu vou falar. Só porque tem Aham, tá muita bom. gente que entra numa, aí depois, não, não era nada disso que eu estava querendo. Recentemente foi lançado um livro sobre silvicultura tropical. E foi lançado um livro sobre silvicultura tropical, e essa disciplina não tem nada a ver com aquele livro. O que tem naquele livro não tem nada a ver com essa disciplina. E aí eu vou explicar do que essa disciplina trata, tá beleza? Mas porque eu gostaria primeiro de ouvir vocês falando porque escolheram, tá beleza? Então, Vamos. professor, eu sou do nono período. Eu tô meio confusa ainda com essa questão de período, né? Porque com essa pandemia aí ficou meio confuso. Mas no nono período, tá, tô finalizando. No próximo período aí pretendo estar entregando monografia. E a minha intenção com a disciplina mesmo foi ter um pouco mais de conhecimento dessa parte de silvicultura tropical, entendendo um pouco pensando um pouco mais para a parte de nativas, de talvez manejo de nativas. Foi essa intenção assim que eu tive quando eu vi o nome da disciplina. Eu acredito que seja um pouco mais nessa pegada, nessa área assim. E a intenção é realmente a entender um pouco mais dessa parte e aprender sobre esse assunto também. Tá feito, feito. Valeu, é isso mesmo. Vai, Lucas, é contigo. Então, professor, eu e a Bianca, a gente faz parte da mesma turma. A gente estava até trocando ideias se eu chegar. Então, professor, pela Monique, principalmente, que a gente estava trocando bastante ideia período passado, por conta de distração. Ela me falou da disciplina, eu já tinha interesse em cursar, e com esse mesmo objetivo, entender melhor as etapas do manejo florestal na Amazônia, e também a questão do banco de dados, né? De como usar o Access, de como entender o que é um banco de dados, como utilizar, como tentar aplicar para diferentes coisas além do manejo florestal. Eu acho que é bem por aí. Feito, feito. Então tá beleza. Então agora a peteca tá comigo, eu vou explicar. Recentemente foi lançado um livro, não, foi no começo desse ano. Silvicultura Tropical, ex-professora da Rural do Rio, de melhoramento genético, Fátima Pina Rodrigues, uma mulher excepcional. Tudo que você vê de laboratório de semente, melhor, tudo foi projeto dela. E ela aí acabou sendo convidada para ir para a Federal de São Carlos e foi para lá. E ela é uma mulher super dinâmica, e ela juntou um monte de gente, foi coordenadora, ela e mais uma pessoa, foi coordenadora de um grupo, né? E que fez o livro, e publicaram um livro sobre silvicultura tropical. E aí, esse livro a Bianca não caiu não, ela só sumiu a imagem, né? Tá só a Sim, foto dela. tô Ah, aqui, professor. tá. Só para não te Aham. interromper, como eu tô a caminho aqui do estágio, aí eu vou só ficar vou ficar desligado, mas vou estar interagindo com vocês aqui, Tá, beleza. tá bom? Para não atrapalhar mesmo. Se você tá no ônibus, de repente você não precisa nem ficar falando, que às vezes pode ser meio constrangedor, né?
Aham, tá bom, Mas eu aí vou ficar você só interagindo com escuta. vocês. Porque a gente está tendo uma Beleza. conversa inicial, né? Eu só vou fazer a Aham. apresentação. Hoje a gente só vai fazer a apresentação da disciplina mesmo. E eu vou mostrar como é que vai funcionar o jogo. Como é que vai funcionar o jogo. Antigamente, eu sou de outra geração. Na primeira vez que começou essa história de pandemia, eu tocava a disciplina normalmente. A diferença é que, em vez de eu ficar interagindo direto no laboratório, era via tela de computador, que para mim é desconfortável, que eu não fico vendo o que a pessoa está fazendo, né? Cada um com seu computador e discutindo e mostrando slide. Então, é outro nível, é outro tipo. A gente tem que lidar com isso, não é? E aí, mas aí o que que eu fazia? Eu pegava essas 4 horas da disciplina, de 8 a meio-dia, e tocava direto e gravava. Então, tinha aula normal, como se eu estivesse dando ela lá no laboratório, ministrando ela lá no laboratório, e gravava, e aí deixava lá gravado para se alguém não se que alguém quisesse rever, né, ou ver, né, poder, né? Só que aí eu fiz isso em todas as disciplinas, e aí eu tive uma reclamação, eu recebi uma reclamação da chefia que eu não podia fazer isso. Eu tinha que ter só metade, eu podia ser de metade a 75% de assíncrono. De 50% a 75% de assíncrono. Então aí eu falei, bom, então beleza. Então vou fazer 50 de assíncrona e 50 de síncrona, né? É de 50 a 75 de assíncrona, baixei para 50 de assíncrona e 50 de síncrona. Essas 50 de síncrona essas são justamente as 2 horas que a gente vai se encontrar todo dia. A tendência do professor é ele ser egoísta, né? E pensar que o aluno está só em função da disciplina dele. Ainda mais no final de curso, o aluno tem um monte de coisa, inclusive estágio, bolsa, monitoria, sei lá. Tem um monte de coisa para dar conta, né? E aí eu compreendo perfeitamente não querer usar as 4 horas direto, deixar mais por conta dele. Mas eu vou gravar as aulas, tá certo? Eu vou gravar as aulas, essa, né, e aí, essa primeira nossa é só para mostrar como é que vai funcionar, do que a disciplina se trata, que eu ainda não falei ainda, mas tudo o que a gente fizer seja síncrona. E a síncrona vai ficar gravado num canal específico do YouTube. Então, qualquer conversa que a gente tiver, ou qualquer coisa que eu gravar para explicar, você vai ter acesso num canal para dar disciplina para esse semestre, tá beleza? Não pegue Beleza. material de semestres anteriores. Por quê? Tem muita coisa que se repete, tá certo? Tem muita coisa que se repete mesmo, porque não muda. Tem muita coisa que se repete, mas tem coisa que não se repete. Então, pegue o material que eu disponibilizar para essa disciplina agora. Excepcionalmente, hoje, que é o primeiro dia de aula ou de reunião, que se é mais reunião do que aula, mas nós vamos fazer de 8 às 10, ou de 8 até a hora que a gente considerar satisfeito, não é? Mas não vai ser mais de 8 às 10. A partir da semana, porque hoje vai ser de 8 às 10, que vai ser o momento síncrono, não é? Porque às 11 horas tem a reunião não, a recepção dos calouros. Então, todos os professores vão entrar em live junto com a coordenação do curso, departamento de civicultura, dos calouros às 11 horas. Então, nós vamos tocar de 8 às 10. A partir da semana que vem, não vai ser mais. A partir da semana que vem, vai ser de 10 a meio-dia. Então, de 10 a meio-dia, você vai entrar no canal, você vai ter dois materiais para se guiar. Essa tela aqui que vocês estão vendo, né? Tá aparecendo uma tela, né? Então, Uhum, essa assim. tela aqui, Silvicultura Tropical, apresentação da disciplina Introdução, que você vai ter isso aqui em formato de PDF,
né? Isso aqui em formato de PDF para você ver. E também a explicação disso em formato de vídeo, em MP4, no YouTube, no canal do YouTube. Então você vai ter os dois. Isso daqui o em PDF, que é só a sequência de slides, e no YouTube a conversa sobre o assunto. Eu falo muito mais do que está escrito no slide lá. Não é? Eu procuro dar exemplos, né? Eu procuro dar exemplos, né? Exemplos da vida mesmo, do dia a dia. O que a vida me ensinou. O slide está só o resumão. Então, você só assistindo o slide, só vendo o slide, não tem toda a informação que você precisa. Você precisa assistir o vídeo também. E aí tem um problema, que é um problema que as pessoas me acusam, ou uma crítica que as pessoas me fazem, de eu ser muito prolixo. Então, quando eu vou contar um conto, eu conto um conto, aí eu abro um parênteses, aí eu vou contando mais, aí depois eu abro outro. Nem sempre eu fecho todos os parênteses, sabe como? Aí, às vezes, eu esqueço um pelo caminho, me lembro uma história, eu vou contando lá. Eu acho que isso é importante para não ficar mais uma conversa, não ficar mais uma. Para botar no pé no chão, assim, ó, a vida como ela é, como é que as coisas acontecem no mato, né? Como é, né? Como é que é, né? Aí eu lembro da história, aí eu fico falando. Eu trabalhei 29 anos na Amazônia, né? Antes de resolver, depois de 29 anos, eu falei, pô, agora eu não quero mais trabalhar, não. Agora eu vou só dar aula. Chega de trabalhar. Brincadeira. É que eu achei que eu contribuiria mais formando gente, botando um mosquitinho na cabeça, atrás da orelha de gente, de profissionais, não é? Do que ficar dando murro em ponta de faca. E aí eu falei, não, vou dar aula. Vou dar aula, se eu conseguir contaminar uns 2 ou 3 por ano, para mim já tá bom. Não não foi bem assim, porque dar aula não é só dar aula é um outro universo. Dar aula é uma das coisas que o professor faz, né? Tem muita burocracia, muita reunião, muito um monte de coisa que eu fujo de todas sempre que eu posso, mas além desse problema de não ser só dar aula, é a questão da didática. Vamos. Eu não sou, eu tenho que reconhecer. O que foi melhor para eu reconhecer, apesar das críticas que eu vinha recebendo, eu achava, pô, mas eu explico tão claramente. Eu achava isso, a barra pesada mesmo, para começar, foi justamente por causa desses momentos aqui de pandemia que eu fui obrigado a assistir os meus vídeos. Eu falei, caraca, como é que ninguém aguenta isso, bicho? Aí é barra pesada, então vocês vão ter que ter um esforço. O que eu quero? Olha só, o que a gente vai ter aqui, agora, a gente está tendo só essa conversa preliminar, depois vai ter lá a videoaula lá e os slides. O que eu quero? Primeiro, a gente tem mais da metade do território, nós somos o 5º país em área do mundo, em território, né, do mundo. Então, nós não somos pouca coisa, nós temos 8.500.000 quilômetros quadrados de área territorial. Não é brincadeira, nós somos o 5º. Só que nós somos o 5º de trópico. Não é qualquer coisa, nós somos barra pesada para caramba. E não adianta ser o Canadá e tá aí todo embaixo de gelo. O próprio Estados Unidos tem uma área, contando com a Alasca, tem uma área, um território muito maior do que o nosso, mas grande parte dos Estados Unidos, se você pegar lá no globo e viver lá no trópico, acima do trópico, a grande parte dos Estados Unidos tem uma hora que gela, para tudo. Finlândia, por exemplo, pô, é o país florestal. Canadá, Finlândia, Estados Unidos, Alemanha, são países assim, cara, que dão um baita de um valor às suas florestas, mas grande parte do tempo, do ano, gela, acabou, parou tudo. Nós não. Nós não.
Não, a África está no trópico também, só que o norte da África ali aquela a região tropical ali, grande parte é trópico seco. Ah, não tem neve? Não. Tem energia? Tem, mas não tem água. Nós temos energia o ano inteiro e temos água. Não é à toa que a gente tem uma biodiversidade absurda. A gente tem uma biodiversidade absurda. E porque a gente é muito ruim de economia, a gente fica dando cabeçada, estamos engateando, tentando. Mas o Estado é muito forte. Tradicionalmente o Estado é muito forte, a economia não anda muito direito. A gente está indo, embora a gente esteja lá no nono, vai variando ali, no nono, no décimo, às vezes chegamos ao sétimo, PIB, né? PIB bruto, né? Do mundo, mas olha o território. Porra, olha o território nosso em relação à Inglaterra e a gente perde para ela. Então, nós estamos devendo mesmo, nós estamos devendo mesmo. A gente tem mais ou menos o mesmo território dos Estados Unidos, perdemos um pouco, mas os Estados Unidos tem com gelo, com neve, né? Tem uma hora que para, é igual a Finlândia, tem grande parte, para tudo, porque gelo acabou. Aí, e no caso dos Estados Unidos, pô, o PIB é 20 vezes maior do que o nosso. Então, nós temos um potencial de crescimento absurdo. Eu falei que nós somos o quinto país em área do mundo. Estamos agora no nono, acho que nono ou décimo, não sei, nono ou décimo em termos de PIB. Mas PIB absoluto, não é renda per capita, não, em PIB absoluto. Nós somos uma vergonha. Um americano move 20 vezes o que um americano médio move 20 vezes o que um brasileiro médio mexe em termos de economia. Mas em termos de território, a gente tem mais ou menos o mesmo, né? Mas de economia, aí se você for colocar relativo, a gente está muito atrás, a gente está engateando ainda. Agora, por quê, cara? A gente tem, cara, um território desse tamanho, se a gente tem energia o ano inteiro, se a gente tem água, reclamar de quê? Por causa de furacão, por causa de terremoto, por causa de quê que a gente reclama? Porque a gente não tem recurso natural, porque a gente não tem. Qual é o motivo de reclamação? Tem até uma piada sobre isso que eu não vou contar, eu acho que todo mundo sabe, mas a gente tem que olhar. E a engenharia florestal, cara, é uma profissão super mega importante. Então, eu falei em termos de área, mas em termos de contingente florestal, nós temos algo, mais da metade desse nosso território está coberto ainda por floresta natural. Olha só, não é pouca área, não, mais da metade. Isso tem uma discussão danada. Mas essa metade aí que está coberta ainda por floresta natural, quanto que é natural? Isso é toda uma discussão. O que já foi mexido? O quanto que é natural mesmo e o que já foi mexido? Não, pare, pelo satélite dá a impressão que é natural. Posso considerar que é natural, mas será que já não foi mexido? Bom, eu li o relato do Gaspar de Carvajal, que foi um monge beneditino, que foi o escrivão, que por sinal escrevia mal, Quadaná, que foi o escrivão da viagem de Francisco Orellana, que saiu de Quito, no Peru, até na foz do Amazonas, lá na ilha do Marajó, né? E descrevendo como é que foi. Foram algumas canoas, uns barcos, né? Que da época dava para ir, né? E ele vai descrevendo tudo. E o que é impressionante no relato, 1540, imagina, 40, 42, não me lembro agora. A quantidade de gente que ele relata. O tempo inteiro, muitas vezes tomando flecha, tomando agressão, que bicho é esse e tal, a quantidade de gente que ele descreve.
E ele falava do tempo que a embarcação ia descendo e ainda tendo gente na beirada. Imagina, cara, desde aquela época, já tinha gente e gente mexe. Gente mexe na floresta. E se você for ver aglomerado de gente, tem até uma frase célebre de se jogasse uma flecha para o alto, ia cair na cabeça de um índio, de tanta gente que tinha. Vocês já ouviram falar nessa frase? Vocês já ouviram falar? Não é verdade. Engraçado, né? O pessoal atribui ao Gaspar de Carvajal, ao Carvajal, mas ele não fala essa frase em nenhum momento. Mas ela foi alguém que interpretou, que eu não sei quem foi, mas pode dizer assim, o quanto que tinha de gente na beirada. E aí você pensa assim, pô, para ter esse aglomerado urbano, tem que fugir da capacidade de suporte do meio. Se você for ver um grupo de guariba, o zapela, não é? Um macaco, não, um bugio, que na Amazônia chama de guariba. Eu falei, um grupo de guariba no Amazonas, no norte do Amazonas, e um grupo de guariba na área de Tefé, eu estou falando isso porque são 2 estudos que foram feitos. 5 vezes maior a área que um grupo de guariba precisa, em média, no norte do Amazonas, naquela floresta ali do norte do Amazonas, em direção, seguindo ali a BR-174, né? Em direção a Roraima, a área é 5 vezes maior, Aires, o nome do autor, do que na área de Tefé. Por quê? Por causa da capacidade de suporte do meio. Tem a ver com a floresta, você percebe nitidamente, você tem um monte de floresta, né? Então você percebe um monte de tipo de floresta, você depois, com o tempo, e isso não demora não, rapidamente você percebe como a floresta muda, de tipo de floresta, e quanto mais rica é a floresta, mais produtiva ela é, e aí mais bicho ela segura. E quanto mais herbívoro ela sustenta, mais carnívoro ela vai sustentar também. E aí é a piranha. Mas, e o bicho homem? Pô, vai ter, se for só caçador e coletor, vai ter de acordo com a capacidade de suporte do meio. Mas para ter aglomeração urbana, tem que mexer na floresta. Tem que cultivar. O que os índios tinham que necessariamente fazer, senão não tinha como ter tanta gente. Então, é o que dá para deduzir. Eu só estou falando isso para dizer assim, o que é floresta nativa, o que não é? O que é floresta natural, o que não é? Nós vamos conversar mais sobre isso, mas a gente tem que desmistificar um monte de coisa. Tem que desmistificar um monte de coisa, essa parada. O manejo florestal, mas será que a gente tem que acabar com um monte de preconceitos que a gente tem, que a sociedade brasileira tem. Outro dia eu estava na reunião, por acaso, eu sou conselheiro do CREA, né, do Conselho da Câmara Especializada em Engenharia Florestal do CREA aqui do Rio de Janeiro. E mais porque eu moro no Rio, não preciso viajar, do que por outro motivo qualquer. Mas porque eu não tenho nada a ver com o Rio de Janeiro. Assim, profissionalmente eu estou dizendo. Essa disciplina não vai tratar de Mata Atlântica. Não vai tratar de cultivo, que seria o importante para o estado do Rio, né? Cultivo de floresta, de espécies nativas também. Mas a gente também tem que discutir sobre isso também. O que é nativo, o que não é. Nós temos um monte de preconceitos. Eu prefiro nativo. Nativo de onde, cara, pai? Nativo de onde? Como? Então, a Suetenia macrofila é nativa do Brasil? Bom, pode ser nativa da Amazônia, mas daqui não é. Daqui ela é completamente exótica. Mas se eu pegar androanthus, né? O tabebu virou androanthus, não foi? Então, se eu pegar o androanthus, serratifolia, aí ele é nativo da Mata Atlântica? Mas do ambiente urbano, não é. No ambiente urbano, eu tenho tudo menos... Tudo ali é de fora. Nada ali
E aí, cara, você vê, tem estudos de espécies, quando você vai fazer arborização urbana, que é super importante, né? Super importante. Você amenizar o choque, né? Entre o ambiente urbano e a floresta, dando sombra, arborização visualmente, né? De conforto, né? De sombra, não é? Aí você vai para você botar uma árvore numa calçada, você tem que ter vários estudos dela. O comportamento da raiz, se a raiz é tabular, se vai arrebentar com a calçada, se vai arrebentar com o muro. Você tem que ver também a arquitetura da copa Da dela. Copa. Se ela aguenta, se ela faz ramo ladrão, se ela aguenta a poda ou se ela não aguenta a poda. Se o fruto vai arrebentar, ô Belém, a terra da Mangueira. Pô, Rio Branco acabou com todo, porque Mangueira estacionou embaixo. Quando não tinha carro, tá tudo bem. Depois de carro, vai arrebentar Jambo. Jambo, pô, que legal mas olha só manchando o carro. Então tem que ter um monte de conhecimento na fiação. E agora no oca. Aí tem que ter um monte de conhecimento para botar, dependendo da largura da calçada, de repente, dependendo do tipo, se a fiação pode ser por fora, pode ser subterrâneo, pode ser aérea. E aí você tem que do clima, a disponibilidade de água, qual espécie você vai colocar ali. Pô, ali, não, vamos plantar só nativa. Nativa de onde? Daqui não é. Aqui não é. Então tem muito mais a ver você escolher uma espécie adequada, e tem estudo para isso, e tanto faz qual é a origem dela no lugar natural. Aqui não. Aqui não. Aqui é um ambiente urbano. Então, nós, como técnicos, nós temos que analisar dessa forma. Pô, tem o eucalipto. Nós temos vergonhosos mais ou menos 9 milhões de hectares plantados nesse país desse tamanho. Nós temos vergonhosos 9 milhões de hectares. Mais vergonhoso ainda se a gente vê que esses 9 milhões de hectares produzem mais ou menos 5 vezes mais dinheiro do que os 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais da metade do território de floresta natural. Então, esses 9 milhões é ridículo. Assim, em termos de área, a gente vai ver uma sequência de slides para ter noção do que é isso. Pra gente ter, a gente tem que calibrar. Quando a gente vai falar de área, a gente consegue imaginar uma quantidade de dinheiro. Mas depois que essa quantidade de dinheiro cresce muito, a gente não sabe mais o que é. A gente sabe dizer, é um monte. Né? A gente tem que ter essa noção diária. Então tem uma sequência de slides que a gente vai ver, que aí a gente deve sempre fazer isso. Quando vai trabalhar, dá uma calibrada, a gente chama de calibragem, dá uma calibrada diária, para quando a gente estiver falando de área, a gente ter noção do que eu estou falando. Se eu estou falando de 1.000 hectares, de 100 hectares, de 1.000 hectares, de 1 milhão de hectares, de 5 milhões de hectares, de 50 milhões de hectares. A gente tem que ter uma noção disso, né? Porque a gente lida com essas quantidades. Né? Então tem que ter isso. E não só isso de quantidade de área, como quantidade de dinheiro também. A gente consegue imaginar determinado dinheiro a partir de determinado. A gente aí já perdeu. A gente perdeu o fio da meada ali. A gente não consegue ir mais. Então tá. Então, 9 milhões de hectares, mais ou menos, é um pouco mais do que isso, mas somando tudo, produzem, sim, e isso tomando tudo que eu estou dizendo, que tem um monte de coisa aqui que não é produtivo. Estou falando de floresta plantada. A maior parte dessa floresta plantada é eucalipto. E tem pinos também. Eucalipto e pinos é quase tudo. Mas a maior parte é eucalipto, né? Para a indústria de papel e celulose, não é? Que a gente tem. Essa floresta plantada, comparando com 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, que é mais da metade do território nacional, é muito mais produtivo, produz mais dinheiro, produz 5 vezes mais dinheiro do que a floresta natural. O que é isso? Isso é um atestado de vergonha para o país. Como pode? Como pode? Como pode? A gente é muito bom em floresta plantada, e é muito bom que seja mesmo, mas a gente tem que crescer muito mais em floresta plantada, tem muito mais área para plantar. E se eu vou plantar, aí já é um agroecossistema. Mas o eucalipto é exótico. Meu amigo.
das culturas que nós temos no país, qual que é nativo? Do que a gente cria no país, qual que é nativo? A gente faz criação de anta? Como? A gente faz criação de ema? Do que a gente cria? Das aves, de mamíferos, qual que é nativo? Como? Queixada, caititu são, mas a gente não faz essa criação. Até existe, mas é ridículo. Em função à criação de suíno, a suinicultura do Paraná, do Centro-Sul, onde mais tem criação, né? Quase tudo que a gente planta, que a gente cria, é exótico e não foi. A gente até contribuiu no melhoramento, mas é a domesticação que vem da civilização. Os portugueses ou os outros imigrantes trouxeram para cá. E a gente continuou trabalhando com essas espécies. Então, quando a gente vai plantar ou a gente vai criar, essa discussão, qual é a identidade dele? E até não faz nem sentido isso. Mas se a gente for pensar bem mesmo, peraí, pelo menos tem que ser no mesmo bioma. E é verdade mesmo. Se eu estou mexendo com bicho ou planta do mesmo bioma, provavelmente eu vou ter menos dificuldade de cultivar esse negócio em escala, que é o que eu quero. Tá certo? Eu quero em escala, Então, pô, se o eucalipto tem toda uma história e que o Brasil ajudou a melhorar e adaptar às condições daqui, a soja. A soja não é do clima tropical. A soja é do clima temperado. E nós somos os maiores produtores. Acho que a gente está brigando com os Estados Unidos para ver quem é o maior produtor. Agora eu não estou sabendo se a gente está em primeiro ou em segundo lugar. Mas a gente planta soja exportador. Eu acho que a gente é o primeiro do mundo em exportação de soja. E foi só a adaptação, o melhoramento que possibilitou isso. Como? Então, em princípio, se eu pego um bicho daquele mesmo bioma, fica fácil eu trabalhar, mas só do começo, depois eu posso ir adaptando. Então, essa questão de é nativo, é exótico, pô, peraí, calma aí, eu tenho que ter claro isso. O que eu quero? Né? Segundo, o que eu tenho de material dentro do meu objetivo, na arborização? Ela pode ter origem lá na China, no Japão. Eu vou plantar ela porque eu tenho conhecimento, é ela mesmo que vai dar a solução para essa calçada aqui. Como? E aí também, aí voltando, fechando ali, a questão de cobertura natural, que eu falei, né? 5,5 milhões de cobertura natural, mas será que é natural mesmo? Será que não é mexido? Desde a época de Francisco Orellana, é que a gente sabe que tem registro de que os índios, né, vinham mexendo com a floresta, né? Até a própria floresta mexe com a floresta, né, o tempo todo, né? Daí a teoria da quase espécie. As espécies de hoje foram gêneros ontem, não é? Foram gêneros que se especializaram, né, que se modificaram e acabaram criando espécies diferentes. Antes eram família, e antes disso era família. As coisas vão se diversificando o tempo inteiro. Espécies também sendo eliminadas, não é? Isso tem a ver também com a gente. Não, mas eu quero fazer manejo, mas eu não quero tocar na floresta. Não quero eu quero que a floresta fique igualzinha como ela era. Cara, a natureza não faz isso. A natureza mexe com a floresta o tempo inteiro. E aí, dada essa diversidade toda, como que a gente vai manejar a floresta? Imagina, tá? A gente nós em termos de contingente florestal, nós somos de floresta natural, nós temos o segundo maior contingente florestal do mundo. A gente perde só para a Rússia. A Rússia tem uma floresta de 8,5 milhões, a área do Brasil em floresta. Aí a gente perde para a Rússia, a gente só perde para a Rússia. Mas se você for ver em termos de diversidade, aí não dá nem para o começo. Mas não dá nem para começar a conversa. Nem para começar a conversa. Bota o galho dentro, não dá. Fica aí, fica com a tua floresta. É um monte, é como se fosse comparar eucalipto e pinos, que a gente tem de floresta plantada, com floresta natural. Para ter uma ideia, vou dar 2 exemplos.
Ou essa conversa aqui é só introdução, eu ainda vou chegar onde é que a gente vai, o que a gente vai tratar na disciplina. Para ter uma ideia, quando eu me formei em 83, e eu me formei e fui trabalhar na Amazônia. Não, eu me formei e trabalhei com o professor Hugo um pouco, e aí depois teve uma possibilidade de emprego e eu fui para a Amazônia, em 83. Eu cheguei no final de 83, fiquei só alguns meses trabalhando com o professor Hugo, depois de formado. Depois eu fui lá para a Amazônia. Quando eu me formei, a estimativa era que existiam 4.000 espécies lenhosas na Amazônia. Espécies lenhosas, 4.000 espécies lenhosas. E um pesquisador, ele era até gringo, ele falou, quem contou? Quem estimou? Baseado em quê? Qualquer um pode chutar qualquer coisa. Chutar eu também chuto. Baseado em quê? Se você fosse ver no Museu Geld, se você tiver a oportunidade de ir no Museu Geld, meu Museu Paraense Emílio Geld, que é em Belém, a sede é em Belém, mas ele tem descentralizado, né? Tem perna em outros lugares, áreas de estudo em outros lugares, igual o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, cuja sede é em Manaus, mas tem sede até no Acre, o INPA, não é? Se você entrar lá na parte botânica do Museu Geld, tem mapa com aqueles alfinetinhos vermelhos, aonde ele já fez coleta botânica. Tudo é na beira do rio. É mais fácil. Aonde você chega de rio. Da mesma forma no INPA. Da mesma forma no INPA. Tem muito mais coleta na várzea, na beira do rio, na mata ciliar, vamos dizer assim, do que em terra firme, embora, por causa das estradas, hoje também tenha muita coleta entre rios, né? Vamos dizer assim. Mas a maior parte das coletas é na beira ali. Então, baseado em que alguém estimou 4.000 espécies lenhosas? Não sei. Esse cara falou, ó, isso não tem nada a ver. E aí, hoje, não se fala em 4.000. Hoje se fala em 10.000. O chute agora não é 4.000. 10.000 espécies lenhosas. Isso é o que quer dizer isso? O que é isso? É você pegar uma biblioteca de espécies, vamos dizer assim, e aí pega um livro que é o de espécies que tem na Rússia. Comparativamente falando, a gente tem isso, espécie lenhosa. Que é outro equívoco. A origem do manejo, o que fazer com a floresta? Manejá-la. Mas quando a gente fala em manejo de floresta plantada, a gente planta a floresta para colher alguma coisa bem específica. Quando a gente fala de floresta natural, opa, aí a gente traz o manejo lá do clima temperado, onde ele se desenvolveu, e a gente chega aqui com aquela coisa já de ciclo de corte, quer ver? Exemplo é IVI, Índice de Valor de Importância. Abundância relativa, dominância relativa, e que mais? Abundância, dominância, frequência relativa. Frequência. Exatamente. Aí eu tenho o IVI. Bom, para uma floresta temperada, da onde veio o manejo, esse índice é importante. Para a nossa floresta, ele é absolutamente inútil. Só quem não vê, só quem não teve que trabalhar com a floresta, teve que tomar decisão em cima de uma floresta sobre manejo, é que sabe que esse índice não tem nada a ver, embora até hoje ele seja reproduzido. Por quê? Porque é a tradição, a gente traz lá do clima temperado, mas ninguém toma decisão nenhuma e não faz nenhum sentido tomar qualquer decisão baseada no IVI de uma espécie. Tem até uma conversa sobre isso, do Valdinei Queiroz, que é um engenheiro florestal, agora ele se aposentou, né? Mas escreveu 2 livros sobre inventário, inclusive o último dele é muito bom, o professor Hugo fala muito bem dele. Ele é realmente o maior estatístico florestal da Amazônia, não é? Porque, sabe, do Brasil, né? Bom, mas vamos lá. Aí daí, ele até falava assim, ó, não mexe com IVI, então, já que você vai mexer com essa coisa, não mexe com relativo, mexe com normatizado. O normatizado faz sentido, porque você pegar... O que é o índice relativo? O índice é a abundância relativa. A abundância relativa é a abundância da espécie dividido pelo somatório de todas as abundâncias. Então, aquela espécie
quantos indivíduos ela tem por hectare, sobre quantas árvores tem por hectare. A abundância relativa, quando você pega a quantidade de espécies que a gente tem, dependendo dos níveis de abordagem que você vê no inventário, aí você vai ter lá 4, 5, 6 páginas de espécie, com aquele númerozinho ali do lado. As primeiras tem alguma coisa que tem a ver, depois dali, meu amigo, não passa de 10, depois ali é só um número tão pequeno que não te diz absolutamente nada, não te instrui, não te subsidia absolutamente nada para a tomada de decisão do manejo de uma determinada área. Vamos. Então, o que ele sugeriu, o Valdinei? Então, não usa a relativa, usa normatizada. E o que seria normatizada? Seria, em vez de dividir a abundância de uma determinada espécie pelo somatório de abundância das espécies, dividir a abundância dela sobre a abundância da espécie mais abundante. Então, se ela é a espécie mais abundante, a abundância normatizada dela é 100%. Se a abundância normatizada dela é 60%, quer dizer o quê? Que ela tem 60% da abundância da espécie mais abundante. Isso pode ser mais instrutivo, subsidia melhor a tomada de decisão do que o valor relativo. Embora, incrivelmente, todo mundo usa só o relativo. Embora também, pensando bem, tanto o relativo quanto o normatizado não nos servem para nada para tomada de decisão. É uma curiosidade. Uma curiosidade, sim. Para botar lá no relatório e tal, voltar lá e tal, beleza, na tabela lá, mas para tomada de decisão do manejo, não. Para ter uma ideia, quando a gente encontra uma espécie que tenha 3 indivíduos por hectare, a gente, cara, essa espécie é forte. Essa forte, num hectare, 100 metros por 100 metros, eu encontro 3 indivíduos daquela espécie, por causa da nossa biodiversidade. Como? É uma espécie forte. Caramba, hein? Olha só. Outro exemplo, falando da nossa diversidade, comparando com a floresta da Rússia, da Finlândia, do clima temperado. A gente é, desde criança, criado para não gostar de árvore caindo. Achar isso ruim. Puxa, tipo... Tá bom, vai ter que derrubar, derruba, é um mal necessário. A gente não tem orgulho disso. Engraçado que os países desenvolvidos, que têm a área florestal desenvolvida, têm maior orgulho disso. Vamos, tem maior orgulho. Depois eu vou provocar melhor esse assunto quando a gente começar a falar de fauna. Dá um teco na cabeça de uma onça. Mas não, faz isso não. Na cabeça de uma onça, um teco, faz isso não. Protege as espécies. Não. Na história, o que mantém as coisas intactas é o valor que elas têm economicamente. Fora isso, já era, some. Não tem regra, não tem legislação, não tem regra que proíba. Tanto é que todo ano tem a safra do chororô. Todo ano, quando tem a seca, tem a safra do desmatamento. O Brasil perdendo floresta. Brasil perdendo floresta é a nossa esquizofrenia. Que a gente não valoriza a nossa floresta, não valoriza a exploração dela, a produção econômica, a geração de emprego, né? Os empregos diretos e indiretos, o setor primário, que é de exploração, o secundário, que é a industrialização, o terciário, que é o de serviço voltado, como é a Finlândia. A gente importa bússola de precisão da Finlândia, a gente importa hipsômetro de precisão, a gente pode importar máquina pesada, de exploração, harvest, tem toda uma indústria baseada da Finlândia, é um país florestal. A Amazônia, quando produziu 30 milhões de metros cúbicos, a Finlândia é do tamanho do Pará, mais ou menos, exporta 60 milhões. Que isso? É mesmo? Quando a gente agora está explorando mais ou menos em termos de 12 milhões de metros cúbicos, eu acho. Estou chutando aqui uns 12, deve estar uns 12 milhões de metros cúbicos. Mas a gente já explorou 30 milhões de metros cúbicos da Amazônia. Explorou. A Finlândia exporta 60 milhões de metros cúbicos, em torno de, também tudo isso varia, mas 60 milhões de metros cúbicos, uma área ínfima em relação à Amazônia. Como? E tem todo um setor secundário, como terciário, de indústria, de tecnologia de ponta.
desenvolvendo baseado na floresta, na exploração florestal. Então, esse orgulho a gente não tem. A gente, por um lado, a gente chora quando tem que ver uma árvore caindo. Tem toda uma propaganda, desde que a gente é pequeno, né? Ver a árvore caindo, motosserra, caminhão toureiro, um caminhão cheio de tora, desmatamento, tudo isso vem tudo num pacote só. E a gente é criado nisso, não é? E aí também a gente não quer que acabe a floresta. Então, vou ter que decidir. Porque se você não der valor, vai sumir. Não tem outro jeito. Ou você usa, ou você não usa. Se você não usar, vai sair. Vai entrar. Tá aí o nosso agronegócio. Tá aí o nosso agronegócio. Tá aí o nosso negócio bombando, né? Arrebentando. E aí a floresta? Poxa vida. Em floresta plantada, esses 9 milhões de hectares, por aí, um pouco mais. E em floresta natural, essa vergonha, né? Esquizofrênica. Né? Então, nós desenvolvemos 2 pacotes, cara. De muito tempo. Foi muita gente trabalhando. Quer dizer, pouca gente trabalhando muito. Mas nós temos conhecimento. Nós já dominamos. Nós já dominamos 2 pacotes tecnológicos. Um para o bioma Amazônia. Nós dominamos como fazer. Dominamos como fazer. E um para o bioma Caatinga. Quando eu me formei, fazer um plano de manejo para a Amazônia, uma floresta da Amazônia, também tem que desconfiar isso. Nós temos sim, porque é um pacote tecnológico para manejar a floresta da Amazônia. Tá, nós dominamos, nós sabemos como fazer. Quando eu me formei, para você querer fazer isso, querer fazer um plano de manejo da Amazônia, você tinha que ter pelo menos um mestrado, uma pós-graduação. Calma, senão... É só pegar os documentos antigos e você ver. Nossa, a gente também não tinha muito conhecimento. Conhecimento como tudo, como celular, vem exponencialmente se desenvolvendo. Tá certo? Então, a gente acabou dominando. Mas nós brigamos muito tempo. Toda vez que eu falei nós, eu estou falando nós, engenheiros florestais. Aí vocês podem se incluir também. Vocês devem seguir, vocês são praticamente formados. Então, quando eu falo nós, eu estou falando nós, categoria. Então, nós mesmos, nós 3 aqui. Nós brigamos muito tempo para conseguir vencer a barreira ambientalista que nos impedia de fazer manejo florestal. Vamos? Pô, mas vocês conhecem o suficiente da ecologia das espécies, da autoecologia, da cinecologia, né? Da dinâmica de população, vocês conhecem o suficiente para fazer manejo, e isso nos impediu muito de fazer manejo. E quando a gente não fazia manejo, a floresta caía. Porque a economia vai embora, o agronegócio vai embora. O tempo inteiro. Não adianta vir a safra do choro. É a safra, eu sempre falo, é a safra do choro. É perder floresta mesmo. Vai, chora, bem feito, bem feito. Chora mesmo, tá perdendo floresta. E a gente não foi, a gente do outro lado, a gente brigava com os ambientalistas. Achava que se eu proibir, igual exploração de fauna, manejo de fauna, é proibido tudo. Proibido tudo é a mesma coisa que não proibir nada, porque a demanda existe. A estimativa da RENC, da Rede Nacional contra o Tráfico de Animais Silvestres do Brasil, é de que 10% do tráfico de animais silvestres do mundo é da Amazônia, do Brasil. Olha só isso. A estimativa da RENC é que é $1 bilhão por ano. $1 bilhão por ano de tráfico de animal silvestre. Há também a estimativa que não tem estatística, 80% a 90% disso morre ou na captura ou no transporte. Então esse 1 bilhão poderia se transformar em 10 bilhões, sem produzir nenhum imposto, sem... Bom, então, esse é o nosso drama. E o que a gente entrou? E aí que a disciplina entra. A gente não fez isso. A gente nunca vai conhecer toda a floresta e o que acontece se a gente mexer aqui ou ali. Isso a gente não vai saber nunca. Se a gente fosse esperar saber isso para fazer manejo florestal, daqui a pouco não ia ter mais floresta. Então, um determinado dia não ia ter mais floresta. Como Philip Fernicide,
um pesquisador muito conhecido do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, há muito tempo atrás, eu não sei se ele publicou alguma coisa renovando, mas ele previu, em função do índice de desmatamento, quando todos os estados, ele fez uma regressão para todos os estados da Amazônia, quando ia ter parecido com a Mata Atlântica. Só resquício. Né? Até hoje, a gente perde o Mata Atlântica. Até hoje, não adianta chorar. Não adianta chorar. É de outra forma que tu resolve isso. Não é, proibindo, não é fiscalizando. Isso não vai resolver. Então, até que a gente perde Mata Atlântica até hoje. Então, ele fez um gráfico lá, na regressão, pelo índice de desmatamento, os principais eram daquele cinturão do desmatamento, né? Rondônia, Acre, Rondônia, Rondônia, Mato Grosso, né? Tocantins, né, Maranhão, Pará. Então fez aquela botou para cada um e quando que ia, cada um deles ia ter a quantidade de floresta já de resquício mesmo, como é no caso da Mata Atlântica. Ele fez aqui essa previsão. Né? Isso é o que vai acontecer. Como que vai mudar isso? Quando a gente usar. E como é que a gente usa? A gente deixou de querer. Não, a gente continua produzindo informação até mais do que a gente merece. A gente deixou de querer saber tudo. E a gente, inclusive, até hoje, a gente não sabe nada, ou não sabe quase nada, ou sabe muito menos do que merece, porque a gente não usa a informação que a gente tem. A gente passou o quê? Não, pega leve. Explora com inteligência, com técnica e monitora. Explora e monitora. Para que a floresta continue sendo floresta. Mas essa floresta vai continuar sendo igualzinha que ela era antes? Qual que era antes? Quem começou a mexer? Quem mexeu primeiro? Qual que é natural? Nem a natureza faz isso. Calma. Então, a gente pode até ter unidade de proteção integral, reserva biológica, parque ecológico, pode ter e deve ter. Pode e deve. Mas em área de manejo, é área de manejo. O que é que a gente faz? A gente explora e monitora. Há muito tempo atrás, a gente fazia já a previsão para estimar o ciclo de corte. E isso tem a ver com várias variáveis, que é a intensidade de exploração, o incremento periódico anual da floresta, não é? Várias variáveis, né? Várias informações que a gente tem que levar em consideração para poder saber o ciclo de corte, que é uma outra bobagem. E o ciclo de como tem espécies diferentes, né? Cada espécie tem o seu incremento, né? Tem a sua senoide. Então, quando você junta tudo, você já está... Já começou a complicar. Quanto mais você melhora a sua lupa, mais complicado vai ficando. Então, o que a gente decidiu? Não. A gente vai explorar com cuidado, com todo o cuidado. Isso a gente evoluiu absurdamente. Se uma pessoa que não tem experiência entrar numa floresta que foi explorada no ano passado, foi explorada no ano passado, se ela não der de cara com um toco, opa, essa área foi explorada. Se ela não der de cara, ela não sabe que aquela floresta ali foi explorada. Tamanho o desenvolvimento da nossa técnica. Antigamente, não. Antigamente, de fora da estrada, eu vi que essa área aqui foi explorada. Hoje, não. Hoje a gente desenvolveu muito. Muito. Então, o que a gente desenvolveu? A exploração que foi chamada de baixo impacto, depois foi chamada de impacto reduzido. E aí, é isso. É um pacote tecnológico que a gente desenvolveu para explorar a floresta e mantendo ela como floresta. Se você for de Manaus para Itacoatiara, que é a segunda cidade, é o segundo município mais populoso do Amazonas, você vai pegar a AM10, AM, que é de Amazonas, né? AM10, né? Você olhar ela de um lado e de outro, o tempo inteiro você vai ver desmatamento, que foram projetos de colonização do INCRA, que eu chamo de Instituto Nacional do Corte Raso da Amazônia, que tudo começa com o INCRA distribuindo lote. Depois vem os sacadores de pau no mato, ditos empresários florestais, coisa nenhuma. Sacador de pau no mato. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Aí depois aí chegou o INCRA, aí depois tem todo um processo, depois ele vende, ele ganhou de graça, ele passa
passa praticamente de graça também, aquela posse, que nem é título, ele nem tem o título definitivo. A maioria vende, e tem gente que já compra aquilo, depois vira, perto do centro urbano, vira área de lazer, né? O pessoal tem o sítio lá, a chácara dele, né? A colônia, que nego chama, né? Chama colônia. Aí o cara vai lá só curtir lá, tem alguma coisa ali, mas às vezes não tem, às vezes é só lazer mesmo. Mas se você for olhar de um lado ou de outro, esse projeto de colonização do INPE que virar desmatamento. A floresta está lá embaixo, lá atrás. Como? Aí de repente você entra embaixo da mata. Aí você fica vários quilômetros, vários montes de quilômetros embaixo do mato. O clima já é outro. Sabe como? Saiu daquele calor, daquele sol, daquela coisa agressiva, né, cara? Aí, então, onde é que você está? Você está na área de manejo florestal da Pré-Sosude, da Mil Madeiras de Itacoatiara. Como? Onde é que tem floresta? Que o homem não chegou ainda. Onde ele não chegou, tipo no noroeste do Amazonas, sabe como? Aí não chegou ainda, aí tá lá, tem nada lá, aparece lá. Onde chegou, é só você olhar nas imagens do INPE, você vai ver que tá tudo mexido. Tá tudo mexido. Nessas áreas que estão mexidas, aonde tem floresta? Área de manejo. Área de manejo tem floresta. Onde tem manejo florestal, tem floresta. Então, o que a disciplina vai tratar é do pacote tecnológico da Caatinga e do manejo, e da Amazônia. Como eu estava dizendo, antigamente, tinha que ter pós-graduação para poder mexer com isso. Dentro dessa égide, desse paradigma. Não, vou mexer o mínimo possível. Ou o máximo dentro, melhor dizendo, no máximo dentro da resiliência do sistema. Tá certo? O máximo dentro da resiliência do sistema. Aí, não, hoje não. Hoje a gente já tem um pacote tecnológico e não precisa ter mestrado coisa nenhuma. Com essa disciplina, você vai ser capaz, o objetivo dela é ser capaz de manejar a floresta sem ter medo. Seguindo o pacote tecnológico. A gente vai ter uma sequência seguindo o pacote tecnológico, e aí fazendo isso, primeiro isso, depois aquilo, você vai ver que é uma sequência de atividades, todas muito fáceis de serem compreendidas, né? Fazer isso, mas eu tenho experiência? Não. Isso você não vai ter na disciplina. Experiência você não vai ter. Mas você não vai... A ideia é, ao final da disciplina, você não vai ter medo. Se você se formar e tiver a oportunidade de trabalhar na Amazônia ou na Caatinga, vai pegar. Mas eu não tenho experiência, não tem problema. Recorra a quem tem. Recorra aos professores, recorra aos teus colegas, aos teus companheiros, mas não deixe de trabalhar. Porque a experiência você pega muito rápido. Muita experiência demora mais, mas para seguir o pacote é ridículo. Você vai ver. Você vai ver a sequência que é ridículo. E a disciplina se propõe a isso. Por um lado, esse pacote que eu estou falando tem a ver com madeira, com exploração de madeira. Mas esse manejo que vem pensando em madeira tem a ver com clima temperado. Aqui não. Quando chegou aqui, uma vez teve uma discussão, uma vez no INPA, eu fui pesquisador do INPA um tempo, tinha aquela briga, né, entre a silvicultura, o departamento de silvicultura, que é justamente dado em engenharia florestal, o departamento de ecologia, de botânica e tal. E aí, uma vez, um pesquisador que era de fora, até um visitante, falou: a floresta da Amazônia não presta. Essa floresta não presta. Ela é muito diversa. Na época, a gente conhecia muito menos do que a gente conhece hoje. Na época, a gente conhecia muito menos do que a gente conhece hoje. Ela não presta. E a rapaziada da ecologia, da botânica, batia palma. Oh, que bom, ainda bem que vocês acham que ela não presta mesmo. Vocês achando que ela não presta, vocês não vão mexer nela. Ledo engano. De jeito nenhum. Se ela não prestar, ela vai cair. Ela vai ser substituída. Segure você seus reservas biológicos. O resto vai cair, vai dançar para aquilo que presta. No caso, o agroecossistema, né? Tudo que é voltado ao agronegócio. Então,
É, isso isso é antigamente. Hoje não. Eu falo assim, a gente tem muito mais informação do que a gente merece porque a gente não usa a informação que tem. Então, a gente não tem só madeira, só lenho da floresta. A gente tem muito mais coisa. Só de epífita, a gente vai falando com o tempo, só de epífita, né? De copa, exploração de epífita, de bromélia, de orquídea, de copa de árvore abatida no manejo florestal. Ó, a gente vai ver isso, a quantidade de dinheiro, aumentando o valor da floresta. Aumentando que a floresta pode, aumentando a competitividade da floresta em relação ao uso alternativo. Fora de subbosque, fora de coisa, ornamental de solo, de exudado, de semente. O que a gente tem de valor na floresta é absurdo. Vou fechar, vou largar isso aqui rapidinho, vou abrir só uma coisa para concluir aquele negócio que eu estava falando, de primeiro 4.000 espécies, depois 10.000 hoje, a estimativa de espécie lenhosa, 10.000 espécies lenhosas, de tanto os ecologistas, os ambientalistas, no afã, na intenção de proteger a floresta, cada vez criando mais dificuldade ao manejo florestal, respondendo como foram criados, né? Vamos proibir isso, vamos impedir isso, vamos fazer isso, né? De tanto fazerem isso, acabaram extinguindo economicamente o mogno, a Suetenia macrofila. Hoje é uma espécie considerada extinta comercialmente, economicamente. Não tem mais o mercado que tinha. E era uma baita de uma espécie. Como? Era uma baita de uma espécie. Teve uma denúncia de Caiapó exportando mogno, madeira de área de Caiapó está sendo explorada. Aí a Secretaria de Coordenação da Amazônia, Maria Alegrete, que era a secretária, baixou uma portaria suspendendo toda a exportação de mogno. Tinha mogno embarcado, teve que desembarcar. Um monte de gente não entregou, furou contrato, pagou multa, faliu. Como? Por causa de uma... Aí, pronto, extinguiram economicamente, comercialmente o mogno. A Europa, que era quem pagava bom, agora, bom, mas pagava bem, pagava regularmente, falou, não quero mais saber de mogno, não. Quero mais saber. Não vem, cara? Que é isso? Não quero mais saber. Aí foi. O mogno perdeu o trem da história. Como disse Ivan Tomazelli numa palestra em Brasília, falando disso, sobre a extensão comercial do mogno. Né? Ele é da STCP, a maior empresa de consultoria florestal do Brasil e uma das maiores do mundo. E aí, você sabe o que foi a resposta do LPF, Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA? Antes era do IBDF, depois passou para o IBAMA e agora está no Serviço Florestal Brasileiro. Publicou um livro, Espécies Brasileiras da Amazônia, Substituintes do Mogno. Imagina isso. Mexe com uma espécie nossa. Eu te publico um livro com as substituintes. Como? Tá certo, não é um livro muito grosso, mas não importa. Mas é um livro. Quem que pode fazer isso? Quem pode fazer isso? A quantidade de informação sobre a nossa floresta, pensando só em madeira, fora o resto, mas pensando só em madeira, é muito maior do que a gente merece. E continua o tempo todo a academia produzindo informação. E como que eu vou lidar com isso? Não tem nenhum jeito de você lidar com isso se não for com um banco de dados relacionais. Sabe como? Então, são duas coisas que a gente tem que lidar com floresta por causa do desenvolvimento da tecnologia. SIG, não tem como a gente pensar em floresta sem SIG, não é? Tem um sistema de informação geográfica e também sem um banco de dados. Não, um SIG, um QGIS, um ArcGIS, é um SIG também. É um banco de dados relacionais também. Mas não é tão poderoso, é poderoso porque trabalha com dado espacial, mas não é tão poderoso como um banco de dados geral, de dados espaciais gerais.
Ele não tem tanta ferramenta para trabalhar com dados. Então, não tem como pensar em trabalhar com floresta só se a gente estiver subutilizando a nossa cabeça e a floresta, sem usar um banco de dados relacionais. Como no curso de engenharia florestal da Rural, nós já temos disciplinas obrigatórias e optativas que trabalham com SIG, no caso com o professor Bruno lá, e lá no ciclo básico, depois com o professor Bruno, então a gente não lida com isso. O que eu apresento é um roteiro do que você tem que fazer, os passos tem que fazer com o SIG, para trabalhar com esse pacote tecnológico. O tempo que a gente vai ter de prática vai ser com banco de dados relacionais. Então, são duas coisas que eu quero, que é o objetivo da disciplina, que é que você adquira. Primeiro, não ter medo, entender. Ai, cara, pô, faz sentido. Nunca fiz, mas se eu fizer, eu sei fazer. Se eu for fazer, eu sei fazer, porque não, você vai ver. De etapa para etapa, você vai ver. Não, isso aí eu sei fazer. Como assim? Você não sabe andar numa picada e mapear árvore por árvore, do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado direito? Ah, mas eu não tenho prática nisso. Tudo bem, mas no primeiro dia você vai ter prática. No segundo dia você vai ter mais prática ainda, né? Vai subir pirambeira, descer pirambeira. Então, é isso. Então, tem toda uma sequência, né, de atividades, você vai ver, uma sequência muito lógica, né, e que uma etapa, a qualidade de uma etapa depende da qualidade da etapa anterior. Então, começa abrindo picada. Então, a picada tem que ser reta, tem que ser com uma bússola de precisão. Isso a gente vai ver, essa sequência de atividades. Então, ver qual que é, entender qual que é, e aí não ter medo dela. Certo? E a outra parte vai ser de banco de dados. Entender como funciona um banco de dados. Eu vou dizer, banco de dados relacionais é diferente do que a gente está acostumado com software. Você pilota hoje um monte de software, né? Para você não pilotar nada, você já pilota o Word e pilota o Excel. A maioria dos alunos, pelo que eu tenho visto, pilota o Word, mas pilota o Word como se fosse uma máquina de escrever. E ele é muito mais que isso. Pilota a planilha como se fosse uma calculadora. E ele é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. Então, mas você consegue entrar numa planilha e fazer a conta que você quiser. Entrar no Word e escrever o texto que você quiser. Subutilizando estupidamente o software, mas você consegue. Banco de dados, não. Você não consegue abrir um banco de dados e sair mexendo nele. Você tem que entender como funciona o raciocínio da lógica do software. Por quê? Porque, eu falei, sem banco de dados não tem, no meu entender, eu afirmo isso, não tem maneira de floresta natural. Ah, mas eu posso entrar numa floresta? E pode mesmo, e é o que se faz. Eu tenho uma lista de 5 espécies, de 8 espécies, e eu vou explorar aquelas 8 espécies usando o pacote tecnológico para a Amazônia. Pode? Pode sim. Isso é engenharia florestal? Eu não acho que seja. Dá para fazer? Dá. Mas isso aí um técnico florestal faz também, um técnico agrícola faz também, um agrônomo faz também. Tanto é que uma vez, certa feita, me vieram, nessa época eu morava no Acre, estava trabalhando no Acre, e a associação de representantes da Associação de Engenheiros Florestais lá do Acre vieram para eu participar de um movimento que era para rebater ao CREA do Acre, a regional do CREA do Acre, que estava possibilitando engenheiro agrônomo também fazer plano de manejo. E aí é uma questão corporativa, de reserva de mercado. Não podemos deixar agrônomo fazer plano de manejo, isso é coisa de engenheiro florestal. E eu falei, de jeito nenhum. Para fazer esse plano de manejo que a categoria faz, poxa, eu tenho uma secretária aqui que é mais esperta do que isso. A minha secretária, esse copia e cola aí, a minha secretária faz também. E ela vai ser muito mais barata do que o engenheiro florestal. Se o engenheiro florestal não se faz valer, pelo conhecimento dele, pela técnica dele, que o distingue de um técnico florestal, de um agrônomo e da secretária, da minha ex-secretária, para que então essa briga? Não. E se você faz valer a engenharia,
Um cara, um empresário, não vai ser maluco de contratar um outro profissional, ao invés de contratar um engenheiro florestal, porque ali a floresta vai estar em bom lugar, ali ela vai produzir dinheiro, então vai produzir muito mais dinheiro. Né? Então, nós temos muito conhecimento, esse conhecimento está inútil, em geral, porque ele está em livro, e em livro não adianta. Né? Ele tem que estar informatizado, ele tem que estar dentro de um banco de dados relacionais. Vou dar só duas. Vou dar só duas. Eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer e que eu esqueço. De dar 10 minutos de intervalo. Era para eu ter parado às 9 horas e tá voltando agora. Nós vamos dar 10 minutos de intervalo. Tá valendo? 10 minutos de intervalo pegar bem? Tranquilo, professor. Porque às vezes, por mim não, eu vou tocando direto, mas às vezes a pessoa já não está conseguindo acompanhar mais. Então é melhor dar 10 minutos, vamos dar 10 minutos, são 9h10, às 9h20 a gente volta, tá beleza? Beleza, professor. Acho que a Bianca caiu aí, que ela devia estar saltando da condição lá. Aham, Mas aí eu vou mandar uma mensagem aqui para ela, avisando. valeu. 9h20 a gente volta. 9h20, isso.